Olá! Mais um programa bem feliz e eu fico muito feliz de saber que você está aqui com a gente mais uma sexta-feira, mais uma vez. Eu quero te agradecer pela audiência, te agradecer pelos compartilhamentos e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da TV Cicemug que se inscreva, ative o sininho para que você nos ajude também a levar esse programa, esse conteúdo e todos os conteúdos aqui da TV Cicemug para cada vez mais pessoas. Além disso, você ativando o sininho, você também não perde nada. Fica ciente das programações, tem outros programas muito legais aqui na grade também que eu te convido a assistir. E eu quero agradecer demais a audiência de vocês nos 2 últimos programas, Luto e Perdão, que foi, gente, sensacional. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas se você assistir, você vai entender o que eu tô falando, hein? Foi muito bom. Então eu quero agradecer os meus convidados, o Washington, a tia Mônica, o Jefferson, que são dos últimos programas, e dizer muito obrigada. O que vocês estão me ajudando a construir, nós estamos construindo juntos, levando informação, levando cura para as pessoas, levando ajuda através do que a gente faz aqui no programa. E você que ainda não assistiu, confere uns trechinhos aí que você vai ver que tá bem legal. E depois disso vai rodar a vinheta e nós vamos começar aqui o nosso programa bem feliz. Mata a gente, né? A separação, nunca mais vou ver e tal. A gente fica, assim, muito pesarosa, pensando nessas coisas. Até quando minha irmã faleceu, eu passei a usar o perfume que ela usava, pra sentir ela um pouquinho mais perto de mim. Na cabeça dela, uma criança de 5 anos era o padrasto, né? Serrinha, que sempre fez o papel de pai. E aí ele abriu, meu pai tinha 1,95 m. Então você imagina o tamanho da mão de um homem desse. Ele deu um tapa no rosto dela. Meu Deus. Porque ela Primeira vez falando... que ela tava vendo o pai. Exato. Ele deu um tapa no rosto dela. Pra mim, ali ele já tinha... Pra mim ali já não tinha... Eu já não tinha o sentimento de pai. Mas se tinha alguma coisa pra mim ali, acabou. Acabou. Pessoal, em 2020, por conta da pandemia, as mulheres passaram a ficar 24 horas por dia com seus maridos. Alguns desses maridos, agressores.
Algumas pessoas, elas não têm um relacionamento conjugal, matrimonial, não moram na mesma casa, mas são vítimas de namoros que são abusivos. Namoram agressores, namoram futuros agressores físicos e já agressores verbais, por exemplo. E às vezes as pessoas, elas não têm noção de que uma pessoa que te trata de determinadas formas já é um relacionamento abusivo. Por conta disso, nós decidimos falar sobre isso aqui no programa hoje. Quero lembrar você que está assistindo a gente, que passa por violência doméstica ou conhece alguém que está passando por violência doméstica, que nós temos o número 180, que é o Disque Denúncia para esse tipo de violência. Você não está sozinha, não fique com medo de falar. E por que, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que falam tanto de agressão contra mulheres? Porque é um número maior, gente. Nós sabemos sim que existem homens que passam por agressão, relacionamentos abusivos, até, ou seja eles hetero ou homoafetivos, porém nós estamos falando hoje de agressividade contra mulheres porque é o número maior. Estatisticamente falando, as mulheres ainda sofrem muito mais como vítimas de relacionamentos abusivos. E como agir ou como reagir nessa situação? Se você é a pessoa que está sofrendo com esse tipo de relacionamento, o ideal é que você procure uma ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra, alguém que possa te orientar. Eu acredito que a terapia nesse momento faria mais sentido, porque você consegue se impor dentro do relacionamento até conseguir sair dele. Não adianta, a gente não vai virar uma chavinha na sua mente hoje e te tirar desse agressor, porque nós sabemos o quanto é difícil sair disso, eu te entendo. Porém, é necessário que um dia isso aconteça, você faça isso, que você se livre disso. E para que você tenha forças, o ideal é o processo terapêutico, é uma ajuda de um profissional psicólogo para que você conduza essa situação com mais autoridade sobre você mesmo. Porque quando você está em um relacionamento abusivo, você não vive. Alguém está vivendo por você, você sobrevive, você aceita a vontade do outro, né? Vira um codependente, uma codependente anulativa, aceita as vontades daquele que está impondo as vontades dele para você. Se você é a pessoa que hoje é o agressor dentro do relacionamento abusivo, que pode acontecer, que você se reconheça depois da entrevista das meninas, eu quero te dizer que também tem solução para você. Procure ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Só não pense que por você ter agido dessa forma, ter esse tipo de comportamento todo esse tempo, você tem que continuar assim, porque não tem mais jeito. Todo mundo tem jeito, todo mundo tá aqui pra mudar, pra pedir perdão, pra se perdoar, então tem jeito pra você também. E se você convive com alguém ou tá próximo de alguém que está passando por um relacionamento abusivo, o ideal é clarear para essa pessoa de alguma forma, porém, eu já te adianto que quando as pessoas estão imersas em um relacionamento, principalmente quando há sentimento, é muito difícil delas enxergarem. Mas elas precisam que você saiba que elas precisam saber que existe alguém por elas. Elas precisam saber que você está ali à disposição para ajudá-las assim que o start acontecer e que elas entenderem que elas vão conseguir se livrar dessa situação. Então eu vou convidar vocês para assistir a entrevista com a Dani e a Ellen, nos contando um pouquinho da história delas. Olá meninas, Ellen, Dani, quero agradecer vocês por topar bater esse papo aqui comigo, falar desse tema tão importante, na verdade abrir o coração e a intimidade de vocês, né? Então isso eu sempre falo que é um ato de coragem também, e com certeza o único objetivo aqui é em prol do outro, do próximo, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam se conectar com essa história de vocês. E se estiverem passando por isso também, entender que tem solução. E aí, Dani, quem é você? Fala um pouquinho da Dani, né? E aí depois a gente vai ouvir sua história também. Eu sou Daniele, né? Eu tenho 40 anos, estou solteira, né? Hoje estou solteira. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, fica a dica. E trabalho tenho uma empresa, né, de contabilidade, uma seguradora também. Quem precisar, estamos aí, tá? Muito bom. Depois deixa o contato aí pra gente também, se quiser falar agora, não sei se é pelo @, depois você fala pra gente que a gente coloca aqui também na edição. Depois para a as gente pessoas procurar. A gente coloca. E estou aí na trajetória da vida com algumas experiências que envolveram muito perdão. Foram várias, né? Mas sempre tem aquela que marca mais a gente. Então, eu estou aqui para dividir isso com vocês.
Muito obrigada, Dani. E a Ellen, doutora Ellen. Ellen por Ellen, né? Igual aqueles ping-pong, né? Bate-papos. E aí? Eu sou advogada, né? Exerço perdão todos os dias para todo mundo, né? Automaticamente a gente acaba refletindo um pouco da nossa experiência de vida, para ainda mais eu que trabalho. Então, eu trabalho muito com o direito da mulher, proteção da mulher. Sigam meu Instagram, do escritório, doutora Ellen Moreira, tem o pessoal, Ellen Fabi. Eu sempre falo sobre relacionamentos abusivos, sempre falo também, sempre buscando o direito da mulher. Então, relacionamento abusivo, sobre feminicídio também, tudo que protege a mulher. Falo sobre feminismo também, mas não feminismo pesado, que é leve, porque as pessoas ainda também não sabem o que significa isso de fato. Ellen, solteira também? Solteira, tô na pista, ó. Vou até falar a idade, gente, tô com 45 anos, solteira, tudo de bom. Se eu fosse vocês, eu ia amar falar a idade, tá, gente? Porque eu falo que quando a mulher é linda, quando ela tá. Qual palavra que eu posso utilizar? Não aparenta a idade que tem, é bom falar, né? Então, se fosse vocês, eu falaria mesmo a idade que tem. Se você quiser pra gente guardar, eu vou gostar. Por que é tão importante falar disso? Doutora Ellen pode nos falar até um pouco melhor sobre isso, mas a taxa de crime passional, feminicídio no Brasil é muito alta, a gente ainda tem muito problema com isso. O Brasil é um país que, infelizmente, precisa ser muito educado nesse sentido ainda. Ainda existem pessoas muito ignorantes nesse assunto. A gente precisa falar disso. Tem gente que vive relacionamentos abusivos, às vezes nem sabem que estão passando por relacionamentos abusivos. Tem gente que acha, é a cultura, é o jeitinho, eu aceito por amor, enfim. Mulheres que estejam nos ouvindo, eu falo mulheres porque a taxa de homens que vivem relacionamentos abusivos é bem menor, mas homens também. Então escutem essas histórias, tentem conectar o coração, e não só se você está em um relacionamento abusivo ou não, mas olhem para os lados, sabe? Eu sempre falo isso. Olhe para o relacionamento da amiga, escutem seus amigos. Em briga de marido e mulher não mete a colher. Mete sim, olha, porque alguém do seu lado pode morrer. É verdade, gente. E você tá ali e não tomou o partido, porque acha que a gente não tem que se meter nesses assuntos. Eu posso complementar, que eu acho que é legal passar? É muito importante que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas que vivem um relacionamento abusivo não julguem a pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo. Né? Porque as pessoas condenam muito, acham que tá vivendo aquela situação porque quer. Até porque existe todo um trauma, todo um emocional por trás dessa pessoa, por trás da vítima, que ela se sente tão fragilizada e gera uma dependência emocional tão grande com o agressor, que ela tem dificuldade para poder se desvincular dessa situação. Então, é importante, quando você notar que tem alguma amiga que vive um relacionamento abusivo, não critique, né? Estenda a mão, dê auxílio, dê suporte, para que ela crie forças para que ela possa sair dessa relação, porque é muito difícil você sair da relação. E principalmente as pessoas terem consciência, seja homens, sejam mulheres, que não existe gênero, né? A vítima não tem gênero, não é bem-sucedida, pode ser uma pessoa de baixa classe. Então, é importante que as pessoas tenham esse tipo de consciência também, né? E não tenha vergonha. E tem abuso de todas as formas, emocional. Então, o pessoal fala, é abusivo? Apanha. Não é só isso. A partir do momento que uma mulher ou um homem, você de alguma forma, você se oculta em algo que você gosta mesmo de fazer, começa a refletir para verificar se você não está sofrendo algum tipo de abuso nessa relação. Eu vou pedir para a Dani contar, então, para a gente, Dani, um pouquinho da sua história, né, com essa pessoa que você liberou o perdão. Se você quiser colocar o nome fictício, ok, se for mais fácil para conduzir a história. Se não, você pode falar ele, né, a gente vai entender o que for melhor para você, tá bom? Mas conta aí pra gente. Bom, na verdade, assim, esse relacionamento, nós ficamos juntos 4 anos, né? 4 anos e alguma coisa. E entre idas e vindas, justamente pelo ciúme excessivo dele,
né? E esse era o X, no início era o X, o ciúme excessivo. A questão, assim, como, né, a gente está colocando aqui, um relacionamento abusivo, quando você, até eu acabei de comentar com a Ellen, né, eu falei, no primeiro ano eu terminei, e isso foi fácil para mim, porque eu estava ainda naquela situação da minha defesa. Então, eu terminei, eu fiquei bem, só que aí a gente tem a bendita da recaída e volta, né? E aí, nessa volta, a gente terminou 2 vezes, na verdade, mas a partir dessa volta que eu acabei me envolvendo mais emocionalmente, sentimentalmente, tudo com ele. E cada vez que passava, ia piorando. Então, começa com um ciúmes aqui, falava uma coisinha assim mais pesada, né? Não tão pesada, mas para mim, como era o início, foi pesado. E aí, quando a pessoa viu que eu recuei, falei, não, peraí, não é isso que eu quero para mim, aí eles voltam como o coitadinhos, né? Me perdoa, eu agi na emoção, não era isso que eu queria dizer, tal. E aí isso começa a se repetir, e vai se repetindo, e você vai se envolvendo naquilo. Então, como a Ellen falou, um relacionamento abusivo, eu entendo, porque você está doente dentro daquilo. E a pessoa te manipula o tempo todo. É um relacionamento assim, a pessoa te manipula de todos os sentidos. Só que cada vez, quanto mais você cede, mais ele vai te cobrar. Então, quanto mais eu ia cedendo aqui, cedendo ali, mais ele cobrava. Então, a briga era constante, não importava onde, perto de quem. Podia estar numa festa familiar, podia estar com amigos em algum lugar, podia estar sozinho. Eu não sei se a Sara recorda até que me deixaram, né, numa festa na casa dela, e se não fossem os amigos me levar embora. Tudo por crise. E você vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. Então, chegou num momento que eu estava emocionalmente totalmente dependente dele. Totalmente. Então, ele fazia o que ele queria, né? Eu estava assim, sem forças para sair daquilo. E então teve agressão verbal, era o que mais tinha. Chamava de tudo quanto era nome. Hoje eu falo isso tranquilo, tá, gente? Prova de que liberou o perdão mesmo, né? Não, para mim, assim, é muito, muito tranquilo falar disso. E, então, chamava de tudo quanto era nome, proibia de tudo, proibia de conversar com amigas, proibia de... Aí chegou um momento que o ciúme se virou até para o meu pai, para o meu irmão, né? Então, me tirava, eu comecei a deixar a família de lado para estar com ele, pelo relacionamento. Então, você vai deixando. Mas aí chegou um momento que eu brinco que eu nunca fui, acho que uma pessoa nunca foi tão abençoada com uma traição como eu fui, né? Ele me traiu, não sei, deve ter traído outras vezes que eu não fiquei sabendo, mas aí houve uma traição e ele, graças a Deus, escolheu ficar com a pessoa que ele está até hoje, até onde eu sei. E nisso, então, houve um rompimento obrigatório, né, por parte dele, porque talvez eu ainda voltaria. Se não fosse dessa forma, talvez eu poderia ter reatado, porque naquele momento eu estava doente, né? Então, quando aconteceu isso, a gente está tão doente que a gente pensa em fazer tudo quanto é loucura. E nessas horas é muito bom você ter os amigos perto e pessoas que tenham ciência de como está o seu relacionamento. Porque senão você vai para cadeia. Você perde seu réu primário fácil, né? E ele, então, assim, na hora que eu descobri a traição, o que veio na minha cabeça foi: eu vou matar ele. Eu vou matar, não tem nada a perder, a pessoa acabou com a minha vida. Aí a cabeça como que tá, né? Então a pessoa acabou com a minha vida, eu perdi a minha vida, eu não tenho mais nada a perder, eu vou atrás, com uma amiga que veio me pegar onde eu tava, né? Ela veio, me buscou, ela me trancou na casa dela, falou: você não vai fazer nada nesse momento. E eu fui me acalmando com a situação e entendendo também que aquilo era o melhor para mim. Então, e ela também, né, falou muita coisa, a gente conversando, então eu entendi que aquilo era o melhor para mim. Eu estava entendendo o que estava acontecendo, eu estava entendendo que era um livramento,
né? Porque eu poderia ter me casado e nem estar aqui para contar a história, né? Porque se não fosse essa situação se movimentar, você talvez a gente era estivesse noivo. com ele ainda. A gente já estava noivo, né? Então, a agressão, ele já estava num ponto de agressão, mas aquela agressão de te pegar forte, te marcar no braço, entendeu? Que já é uma agressão. Muita gente, olha, gente, isso é importante. Muita gente acredita que é que ele ficou nervoso. Porque a tendência é a mulher se culpar muito, né? Ai, que eu deixei ele nervoso, é porque... Mas não é assim. E assim, eu acho que eu trabalhei muito a minha paciência nesse relacionamento, porque eu sabia que se eu fosse sangue nos olhos, a coisa poderia ser muito pior, né? Se eu batesse muito de frente. Então, era onde eu meio que abaixava a cabeça para não piorar. Mas uma ocasião que ele, numa discussão, ele segurou no meu braço, o meu braço ficou com a marca do dedo assim, roxo, e no outro dia ele olhou, viu aquele roxo e falou assim, o que foi isso? Eu falei, foi você. Aí chorou, pediu perdão. Então, é nesse nível, né, que as coisas funcionam. Vocês eram noivos? Noivo. A gente já estávamos noivos. E assim, eu entendi naquele momento que era o melhor. Lógico que você fica assim, você está sem chão para nada, né? Você não tem condição de nada. Então, num primeiro momento, eu comecei... Ele falou muitas palavras, né, de maldição contra mim na hora do término, porque o término foi por telefone. Na verdade, foi ainda porque eu liguei, porque senão eu ia nem ligar, né? Então, assim, vem as fases da nossa restauração, né? Então, no primeiro momento, assim, se ele voltasse atrás, eu voltaria com ele. Porque eu estava disposta a perdoar o pior, né? De tudo que eu já tinha perdoado no decorrer do relacionamento. Mas entender que eu não me culpei, em nenhum momento eu me culpei da atitude dele. Ele me traiu porque eu fui insuficiente para ele. Ele me traiu porque ele precisava de uma coisa melhor. Não. Eu, inclusive, falei que eu sabia quem eu fui no relacionamento e quem não tinha caráter era ele. Então, assim, uma situação dessa toda, não somos nós as culpadas, né? Nós somos vítimas. Então, muita gente olha e fala assim, você tá porque você quer. Você tá nisso porque você quer. Mas nós estamos vítimas de um psicopata. Isso, para mim, é uma psicopatia. Com né? certeza. E então eu passei a entender que o melhor era ele distanciar. Lógico que no começo você começa a desejar tudo que é bom para a pessoa, né? Para tomara que dê errado, tomara que se ferre, tomara que, né? Mas aí eu falei, não, eu acho que assim, para eu me curar, eu tinha que liberar o perdão. Então, eu lembro que foi uma questão de 3 meses, né? Eu sou cristã, então eu fiz um propósito com Deus, para minha cura, só para minha cura. E Deus, em 3 meses, eu fui, assim, restaurada de um relacionamento de anos, né? O coração, a mente, foi tudo restaurado. Eu tive muitos amigos próximos, amigos mesmos, que me pegaram pela mão e falaram, não, a gente está com você, e que me ajudaram muito, né? Eu acho que nesse momento é muito importante os amigos não deixar a pessoa sozinha, porque ninguém me deixava sozinha. Era de segunda a segunda, todo mundo junto, sabe? Foi uma coisa muito assim, que eu sou muito grata. E então eu passei essa fase com pessoas maravilhosas do meu lado. Então acho que foi muito mais fácil eu liberar o perdão. E aí eu falei, eu perdoei. Um belo dia, meia-noite, chega uma mensagem no meu celular e eu não reconheci número, né? Outro DDD, tudo. Mas depois eu perguntei do que era tudo e eu deduzi que era ele, né? Ele não queria falar que era ele, tudo, e eu perguntei. Ele falou que era ele. Ele agradeceu, na verdade, um favor que eu fiz para a família dele, que a família dele é excepcional, não tenho o que falar, tenho contato com eles, tudo, pai, mãe, irmão, não tenho o que falar. E aí deu aquele baque, mas não um baque de sentimento, mas um baque, tipo assim, que ferveu.
né? Você fala, o que que essa pessoa tá me procurando, né? E aí no outro dia vem um bom dia, e aí eu perguntei, eu falei, o que que você tá querendo? E eu falei, você é casado, eu não quero problema pra mim, a gente não tem nada mais pra conversar. E aí ele falou que ele queria me pedir perdão. E foi uma forma assim, de um. Eu falei para Deus, falei, se o senhor quiser que eu perdoe, que eu fale para ele, então ele vai ter que vir até mim, porque eu não vou atrás dele. E naquele momento eu vi que eu tinha perdoado ele. Eu vi, assim, que de coração eu havia perdoado. Na verdade, o perdão é a gente se limpando daquilo, né? Conforme você vai se limpando daquilo, entendendo que a culpa não é sua. A pessoa agiu, ele agiu também porque ele precisa de tratamento, né? Ele precisa de ajuda. Você olhou com compaixão? É compaixão a palavra? Talvez? Pode ser empatia, talvez, não sei. Eu não sei. Naquele momento você parar e eu acho que se você entender que o que aconteceu é o melhor para você, as coisas são mais fáceis. Você identificar que você está num relacionamento abusivo, que aquilo não vai para frente, que você tem uma vida pela frente, né? Sem a pessoa do teu lado, é muito mais fácil você liberar o perdão. E foi o que foi acontecendo. Eu falava, gente, foi dele, é a atitude dele, né? Talvez o caráter naquele momento, a índole, as oportunidades que aparecem, e a pessoa. Para mim, assim, a traição, o meu ponto de vista, a traição é falta de caráter. Ponto. Eu não tenho outra justificativa para isso. Você pode ser honesto com quem for. Qualquer tipo de traição, relacionamento, amizade, trabalho, o que for. E Ellen, vamos lá. Quero te ouvir. Queremos te ouvir. Para contar a minha. Bom, eu vou dar uma pergunta. Na verdade, eu chamo ele por um nome que vários amigos, porque eu faço parte de uma comissão na UB chamada Direito Sistêmico, e a gente trabalha muito a parte emocional para poder conciliar as pessoas. E eu aprendo muito, né? E os meus colegas, quando a gente conversa, como trabalho muito na parte do ramo do direito de família, eles falaram que eu não deveria chamar mais a pessoa assim, mas eu vou, para poder não falar nomes, né? Eu vou desevoluir e vou chamar ele de nome, eu chamo ele de falecido. E eles falaram, ele para de chamar ele de falecido, né? Aí depois eu me senti assassina, porque eu falei, eu matei o cara, né? A minha sobrinha até na época falava, porque eu falecido, ela tira e morreu. Eu falei, não, querida, ele morreu pra mim. Né? Matei. Eu me relacionei com ele durante 6 anos. Foi um relacionamento que eu não tenho ideia de quantas vezes a gente terminou, de quantas vezes a gente voltou. Ele era uma pessoa envolvente. Depois que eu terminei com ele, eu fui fazer terapia, percebi, né, de acordo com o que eu comentava com a minha psicóloga, aliás, recomendo, todo mundo devia fazer terapia. Ele foi caracterizado, ele tem todas as características de uma pessoa que é sociopata, né? Então, eu vou descrever situações que eu vivia com ele, né? Então, ele tinha um lado bom, carinhoso, envolvente. Ele era o cara que ia lá, levava o café na cama. Era o cara que eu estava assistindo uma novela, ele ia lá, desligava a televisão, ligava o som, colocava uma música lenta e dançava comigo. Ele é o cara que fazia carinho dos meus pés, fazia massagenzinha. Ele é o cara que eu chegava na casa dele, tinha todas as coisas que eu adorava de comer, porque eu sou uma gorda, né? Gorda, gosto de comer. Aí tinha lá chocolatezinho que eu gostava, você entendeu? Vivia lá agarrado, mãozinha para cá, fazendo carinho, meu amor, para cá e etc. Só que do lado oposto ele era extremamente ciumento, extremamente possessivo. Tem situações que a gente brigou, assim, até depois que você sai do relacionamento, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, sem emoção, né? Então, eu me recordo de uma situação que nós brigamos, porque eu fui uma pessoa que foi totalmente oposto. Ele foi meu primeiro namorado, eu tinha 32 anos na época, porque eu não queria namorar, né? Eu queria, na verdade, que eu acho, assim, que hoje eu percebo que os nossos traumas e muita coisa que a gente tem de machucado também é em relação ao relacionamento dos nossos pais, né? Então, mãe perdoa. Mas meu pai já foi, então posso falar. Meu pai era uma pessoa tóxica. Então, a base que eu tinha dentro da minha casa de um relacionamento não era um relacionamento saudável, não era um relacionamento base. Então, eu olhava para aquilo e falava, eu não quero isso para mim.
Então eu não namorava, né? Eu ficava com pessoas e curtia a minha vida e estava muito feliz. Aí quando eu passei dos 30, eu achei que eu tinha que arrumar alguém namorar, porque eu tinha que criar vergonha na minha cara e tinha que ter um relacionamento sério, entendeu? Como diz a minha mãe, eu não posso ser feliz pro resto da vida, né? Então, Morte que casar. né? Então eu falei assim, eu comecei a buscar e eu conheci essa pessoa. E ele era perfeito, eu gosto muito de cantar, a gente se conheceu no karaokê, aquela coisa louca, né? Enfim. E a gente começou a namorar, então tem um episódio muito interessante que você vê o quanto que a pessoa é louca, que nós discutimos, e aí ele falava para mim assim, ele achava que eu ia sair para alguma balada com algum amigo meu, porque eu sempre mantive as minhas amizades. E eu lembro que eu acordei, eu moro num sobrado, eu fui na varanda olhar a rua, e ele estava estacionado do outro lado da rua, olhando se eu ia sair ou não, me vigiando. Além do que, assim, ele era assim, a gente tinha muita falta de respeito um com o outro, então ele me xingava com nomes horríveis quando a gente discutia, ele buscava o tempo inteiro me humilhar, porque quando eu o conheci, eu já era advogada, já tinha meu próprio negócio, já tinha estabilidade financeira, então eu era a mulher bem-sucedida e era o cara que não tinha nada. Então, eu passei para poder buscar, para que ele se equiparasse a mim, eu comecei a dar suporte financeiro também. E nesse meio tempo, eu também comecei a entrar em várias dívidas. Porque eu tentava suprir todas as necessidades que ele tinha. Então, nesse meio tempo do relacionamento, entre as idas e vindas, eu fui cedendo o mais precioso que eu tenho, que é o meu nome. Fiquei endividada horrores. E a gente vivia assim, tipo, ele não participava em nada na minha vida, tudo era para ele. O quanto que ele pudesse me isolar do mundo, ele me isolava, né? Então eu não participava, ele queria me afastar de todo o meu ciclo de amizade, falava das roupas que eu vestia, não podia conversar com homens, porque ele tinha ciúmes, porque você vai ficar lá conversando com um monte de gente, porque eu sou uma pessoa que, cachorro parou do meu lado e falou oi, né? Ele abandonou o rabo e falei, meu amigo. E eu tinha, então, assim, ele se incomodava porque eu sorria, ele se incomodava porque eu estava arrumada. Tive situações de fazer reuniões no escritório com clientes que e aí ele me ligava e eu não atendia, porque eu estava em reunião, eu estava trabalhando. Aí ele saía, eu moro em São Paulo, ele morava na época em Mariporã. Aí ele saía de Mariporã e até o escritório para saber que homem que era aquele que estava comigo. Então, você imagina o meu constrangimento enquanto que eu estava fazendo uma reunião, tentando passar alguma seriedade como profissional, toco a campainha, vou abrir ele. Aí ele entra e fala, mas ele já tinha ligado tantas vezes que o meu cliente já começava a perceber e já falava assim, a senhora não quer atender o telefone? Porque a pessoa quer falar muito com você. Aí eu só atendia e falava assim, eu estou numa reunião, depois a gente conversa. E aí a briga depois era, por que você não chamou eu de amor na frente da pessoa? Por que você não conversou comigo direito, mudou seu tom de voz e falou como se eu fosse qualquer um na frente da pessoa? E aí você está me traindo. E era mais uma discussão. Eu me recordo que eu tinha pago uns cursos extensivos dentro do meu setor. Eu não consegui concluir nenhum curso. Porque todas as vezes que eu ia, ele ficava enciumado, porque eu ia lá, ia ter muito homem, ia ficar conversando com um monte de gente, não é? E assim, então você vai se anulando por completo. Mesmo assim, e eu ficava muito triste comigo mesma, porque eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida, sabe? Aquela que é tupetuda, enfia o dedo na cara e vai lá e fala, e com ele, eu quebrava. Então, eu via ele fazendo as coisas para mim, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu tenho que sair dele. Então, eu comecei a fazer estratégias para poder jogar na minha própria cara que eu estava fazendo uma grande besteira da minha vida. Então, tinha uma agenda e eu comecei a anotar tudo que eu gastava e, principalmente, colocava todo dia o nome dele naquilo que eu pagava para ele. E quando eu fiz o encerramento no meu primeiro mês, eu percebi que 40% do meu rendimento ia para ele. Meu Deus. E aí eu não precisava trabalhar mesmo, né? Entendeu? E assim, isso é algo extremamente comum, que muita mulher que é independente, que tem seu próprio dinheiro, encontra um cara que faz isso. Muitas. Eu não fui a única. Sim. Né? Então, assim,
E aí Inclusive, eu cheguei... mulheres que estão nos ouvindo agora, possivelmente. Exatamente. E aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, eu estou falindo. Eu estou falindo em todos os sentidos. Eu preciso tomar vergonha na minha cara. Então, quando eu ia chegar para terminar, eu não conseguia terminar. Porque daí, aquele dia que eu ia terminar, que me programava, eu chegava lá, ele estava lindo, fofo, pleno, na fase dele, bonitinha. E aí ele me quebrava e eu não conseguia terminar. Toda vez era isso. Eu falava assim, gente, eu não acredito. Quando eu comecei a falar dele, eu não sentia raiva. Quando eu comecei a contar as histórias, eu comecei a fazer piada das histórias. Porque já não tinha mais ressentimento. Aí eu pensei, nossa, eu perdoei ele. Mas cada vez que eu fiquei pagando todos esses anos, eu tinha raiva de mim. Uma mulher tão bem-sucedida, tão dona de mim, tão admirada por todo mundo, tão que faz e resolve, me permitir a viver essa situação. Como que eu não enxerguei? E aí eu ficava com muita raiva de mim. Eu tinha muito ódio de mim. Eu falava, você é uma idiota. Permitir fazer tudo isso. E aí eu comecei a fazer terapia. E na terapia eu percebi que não era ele que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar a mim. Por eu ter me permitido a chegar a esse ponto. Porque eu me culpava muito. Eu me culpava muito, porque assim, hoje analisando friamente, eu falava assim, meu, dava pra ver na cara que ele era o tipinho. Se a gente vai falar que não tem trauma, claro que a gente tem trauma. Hoje eu não misturo relacionamento, eu não misturo dinheiro. E eu falo na cara, falo assim, meu bem, você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu. Se você quiser dicas, eu te dou. Mas a gente não mistura dinheiro, ok? Já aprendi isso fácil. Eu falo que a mulher que nós somos hoje é culpa dos homens que passaram na nossa vida. E eu trabalhei, então eu fiz muita terapia para poder me perdoar e até mesmo para que eu não atraísse novamente o tipo Mesmo de homem tipo que de ele homem. era. Uhum. Porque a gente atrai. Sim. Uhum. Eu conversei com a Dani, que nós somos amigas, né? E a gente tá passando por umas situações juntas. E aí... Hashtag. E eu comentei com ela, falei assim, amiga, a culpa não... Eu até conversei com a minha terapia, porque eu não me sentia preparada para conversar sobre esse assunto. Eu comecei a tocar nesse assunto. Eu falei, o problema não são eles. É a gente que é o problema. A gente permite pessoas assim entrar na nossa vida, não é? Aí eu falei, não. Agora eu já trabalhei o perdão, agora eu vou trabalhar o meu erro. Legal. Não permitir. A minha terapeuta virou para mim e falou uma coisa muito delicada, porque ela falou assim, eu quero que você reflita sobre uma coisa. Por que você acha que você não é digna de ter um homem bem-sucedido ao seu lado? Se você é tão bem-sucedida. E isso fiquei estranho. Nem comentei com a Dani ainda, que a gente ainda vai conversar. E aí eu falei assim, não, você só vai falar. E eu fiquei pensando exatamente isso. Por que tantas mulheres bem-sucedidas se submetem a ficar com homens que são falidos? Falidos emocionalmente, falidos financeiramente. Se a gente pode ficar com um cara bem-sucedido igual a gente? E pra gente, infelizmente, encerrar esse bate-papo gostoso, né? Porque por nós, a gente tem história aqui, eu gostaria de perguntar até mais, mas eu acho que a gente pode combinar um barzinho pra vocês me contarem um pouco mais, que eu tenho esse privilégio. Porque eu conheço as duas. Então, se alguém ficar curioso... O que, Dani? É verdade. Então, se alguém ficar curiosa para ver mais da história, pode até fazer amizade com as duas, que eu sei que elas contam. Aí eu já tenho esse privilégio. Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho aí. Ó, eu sempre falo assim, se quiser deixar uma música, uma palavra, uma reflexão, um recadinho para quem está ouvindo e que está passando por esse processo, para que a pessoa entenda, ou pelo menos que aquela conexão de coração que eu comentei com vocês, né? Depois de tudo isso que a gente já falou aqui, que conteúdo riquíssimo, mas o que vocês deixariam, assim, para ficar, sabe, na memória? Para marcar agora quem está nos ouvindo. Aí vocês decidem quem vai falar primeiro. Quem é o capitão da sua vida é você. Quem comanda o que você deve fazer é você. Não tenha medo. O medo vai te impedir de continuar caminhando. Não tenha vergonha de ter passado, porque um monte de gente passou. Então, erga a cabeça. E tenha
o poder de virar essa página. Eu acho que é isso que você tem que fazer. Vire a página. Né? Então, seja corajosa. E só o perdão, né? Só o perdão que vai fazer com que nós possamos virar a página. E perdoe-se, né? Tem que se perdoar, né? Se permitir, se permita, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que se permitir. Sim. A Dani pegou a corda da Ellen, então, aí vai deixar o mesmo recadinho. Meninas, a história de vocês tem muita conexão, né? Você tava a Ellen falando do falecido e a Dani falando do ex também. Parece até que foi a mesma pessoa. Então, eu acredito também que ela falou, eu também vivi e não cheguei a falar, mas praticamente a mesma história. Mas eu acho que também essa conexão, e aí me veio um insight aqui agora, essa conexão de auto-perdão, de perdão, enfim, tudo que vocês viram, gera uma conexão da amizade que vocês construíram e estão construindo, né? Então, que as pessoas de casa entendam isso também, façam conexões com as pessoas, conversem, ninguém tá sozinho, né, meninas? E eu acho que vocês já estão construindo uma linda história de amizade por conta disso, a afinidade vem disso, e que as pessoas que estão nos ouvindo hoje abram seus corações também para perdoar, mas também para confiar em outras pessoas, sejam amigos, né? Ou outros relacionamentos, tipos de relacionamentos, enfim. Então, eu também queria deixar esse recadinho, né, com base na história de vocês duas. Agradecer, parabenizar também, né, por mulheres, por serem mulheres fortes, mais fortes. Não deixaram de ser fortes enquanto passavam aquilo, muito pelo contrário. Mas estão mais fortes ainda hoje que superaram, se perdoaram, mas mais importante que isso, se perdoaram, né? Então, um beijo para vocês duas. Beijo, nós agradecemos a oportunidade. E eu queria até... eu acho até que dá pra gente combinar mais vezes, né? Outros temas, que eu sei que tem muita história, né? Nós temos vários temas para debater. E um beijo para vocês duas. E nós nos vemos aí novamente num outro tema em breve. Tá ótimo. Beijão, gente. Tchau. Pessoal, assistindo, dá para perceber que tá muito mais perto de nós do que nós imaginamos, né? Então, como eu disse, os 3 perfis, se você é o agressor, a vítima ou alguém que está perto, procure ajuda, procure ajudar. Não espere as coisas acontecerem, não espere se tornar um crime, sabe? Muitas das situações ali, as pessoas elas pensam, se eu pensar nisso vai ser dramatização. Não, gente, não espere acontecer. Busque ajudar. Então eu quero reforçar o número 180 para quem possivelmente venha sofrer alguma agressão ou já está sofrendo agressões, mas também reforçar que você pode pedir ajuda, que você não está sozinha e que nós aqui também podemos te ajudar. Todo mundo que... Eu sempre reforço por aqui, mas quem quiser contato conosco é só mandar uma DM ou uma direct messenger, né? No Instagram do @programa Bem Feliz ou @psissaravieira, que nós estamos disponíveis para ajudar você também. Quero agradecer muito a Dani e a Ellen por abrirem o coração. Eu sei que não é um tema simples, né? É um tema muito íntimo, delicado, e elas decidiram falar sobre isso aqui conosco. Parabenizá-las também por ter saído disso, ter se curado, e mandar um beijo para as duas. E um beijo para você também que ficou aqui com a gente, que assistiu. Nos vemos na semana que vem. Obrigada pela audiência. E quero também te pedir para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês percebam que estão precisando aderir a essa informação, tá bom? Um beijão pra vocês e até sexta que vem.